Agora a gente vai conversar com o Dr. Vitor Edmond Said, que é coloproctologista. Falei certo, você não? Falou certo. Obrigada, Falou querido, pela presença aqui, viu? Tudo bem? Obrigado a você, tudo bem. A gente vai falar de um problema que eu confesso que eu não conhecia até então, por isso a gente vai aprofundar bastante nesse tema, que pode preocupar você que já sofre de endometriose. Endometriose intestinal. Normalmente vai acontecer com quem já sofre de endometriose? Veja bem, Regiane, a endometriose intestinal, ela representa, ela atinge entre 25% a 40%, dependendo do estudo, né, da avaliação populacional que é feita, das mulheres que têm endometriose. Ah, tá. Então, dentro do universo das mulheres que têm endometriose, uma parcela delas vai ter endometriose intestinal. E a endometriose intestinal, ela está inserida nos casos mais graves de endometriose, ok? Então são endometrioses mais extremas, mais críticas, né? São casos de endometriose que geralmente têm mais sintomas. A endometriose que a gente já conhece, ela pode ser chamada de endometriose uterina, para a gente diferenciar? Não, eu acho que é importante a gente colocar o conceito de endometriose. É importante a gente colocar isso para a gente entender toda a parte do que nós vamos discutir até o final. Isso. E mesmo porque tem uma imagem aqui que você pode aproveitá-la para explicar para a gente o que é isso. Isso. A endometriose intestinal, o endométrio, ele representa esse revestimento interno do útero da mulher. Então, essa parte, esse revestimento é normal. O endométrio, ele, por influências hormonais, ele se espessa, ele vai aumentando a espessura dele próximo da ovulação. Para quê? Porque se por acaso o óvulo que a mulher vai liberar naquele processo menstrual, se ele for fecundado, é no endométrio que o embrião vai ficar fixo. Caso o óvulo não seja fecundado, aquele endométrio se descama e é eliminado como a menstruação. A endometriose, ela nada mais é do que a presença desse tecido fora da cavidade uterina. Então, dependendo de onde ele se localizar, ele vai trazer sintomas diferentes. Mas é como se ele saísse do útero para outros locais ou ele simplesmente surge em outros locais também? Então, essa é uma das grandes discussões científicas. É mesmo? Ninguém sabe por que acontece isso. Olha só! Ninguém sabe se a mulher já nasce com esse tecido fora do lugar habitual ou se ela adquire isso no decorrer da vida. Mas não era para ele estar ali de qualquer forma? De jeito nenhum. E é por isso que ele causa sintomas, porque esses nódulos de endometriose que se localizam em localizações diversas, e geralmente é na parte inferior do abdômen, o lugar mais frequente de você ter endometriose é no ovário. Mas você pode ter endometriose intestinal, que é junto do reto, é a porção do intestino mais acometida. Pode ter endometriose no intestino delgado. Então, quer dizer, ela pode estar presente só na cavidade pélvica, na parede que reveste o abdômen por dentro. A gente vai para os mitos e verdades, mas então, só para você ter uma ideia de quão importante a gente falar sobre esse assunto, que muitas pessoas podem, assim como eu, não ter ouvido falar até então, mesmo porque eu não tenho endometriose, graças a Deus, mas a endometriose intestinal acomete de 20% a 40% das mulheres que sofrem com endometriose. Então vamos dar uma olhada nos mitos e verdades aqui na tela. Os sintomas relacionados à endometriose geralmente aparecem no período menstrual. Mito ou verdade? Isso é uma meia verdade, vamos colocar assim. Sim, porque assim... Colocar verdade barra mito. Porque é o seguinte, a endometriose, como esse tecido que seria equivalente ao endométrio, que está fora do lugar dele de origem, ou seja, ele está próximo do ovário, ele está na parte intestinal, ele sofre as influências hormonais que o endométrio sofre também. Então, ele aumenta, ele se espessa no decorrer do ciclo menstrual. Então, a tendência dos sintomas é piorar no período menstrual. Mas isso não quer dizer que a mulher só tenha sintomas no período menstrual. Exatamente. A tendência é piorar, mas não quer dizer que ela não tenha. Fica potencializado pela ação hormonal, mas não pode acontecer só naquele momento. Exatamente isso. Por isso que é uma meia-verdade. É, uma meia-verdade. Vamos ver o próximo, então? A endometriose intestinal pode causar dores intensas na parte do abdômen, na região abdominal. Isso é uma verdade. Verdade? Isso é verdade. Só que é muito importante a gente... Mas ela pode ser assintomática também?
Pode ser assintomática. Olha, então, é muito importante a gente colocar essa questão. A dor relacionada com a endometriose, ela pode ser causada, com a endometriose intestinal, ela pode ser causada porque a endometriose está infiltrando o intestino e dificultando, eventualmente, o processo evacuatório e levando a paciente a ter cólicas. Tá. Mas ela pode estar relacionada à presença de outros focos de endometriose na parede abdominal, que podem causar uma dor abdominal não relacionada ao intestino. E é muito importante o médico estabelecer essa relação causa e efeito entre a dor e a endometriose intestinal. Porque se ele não se aplicar em estabelecer essa relação, ele pode eventualmente operar a paciente de endometriose intestinal e ela ficar com dor. Entende? Tá. Então, essa questão da dor, e a dor é um dos principais sintomas da endometriose, tem que ser avaliada para ver se a endometriose realmente é a causa da dor. E existe o perigo de muitas vezes, então, ela não ser sintomática, a gente não sentir dor nenhuma, e ela pode muitas vezes ser confundida com uma cólica menstrual habitual, que normalmente pode ser confundida sim. E muitas então, a mulher vezes pode achar que está tudo bem, que é só uma cólicazinha do período. Exatamente. Pode ser uma questão mais grave. Isso pode acontecer, mas isso não é infrequente. Tá. Né? E principalmente se a mulher que está sofrendo do sintoma, se ela, às vezes ela acha, ela fala, poxa, o que eu estou sentindo é uma cólica menstrual, mas eu sou assim mesmo. E às vezes até o médico não se atenta para que ela possa ter endometriose. Acha junto com ela. Porque acha também junto com ela que é só cólica. Vai lá, toma aquele remedinho que a gente já sabe o nome. Exatamente. Tá certo. Então a gente precisa prestar muita atenção em muitos dos casos, em quase todos. Eu acho a dor realmente a nossa amiga e é o primeiro sinal de alerta que a gente tem que prestar atenção. Sem dúvida. Próximo, o paciente com endometriose intestinal pode apresentar sangue nas fezes. Mito ou verdade? Verdade. Só que a endometriose, esse é um sintoma bem mais raro. Tá. Os sintomas intestinais mais importantes relacionados com a endometriose são a dor, ou a dor pélvica ou a dor em cólica, como a gente já explicou anteriormente. O segundo sintoma mais importante é a alteração do funcionamento do intestino, a alteração do hábito intestinal. Então, a paciente que passa a ficar constipada, principalmente no período menstrual. Isso também é um sintoma, seria o segundo sintoma mais frequente. O sangramento, ele não é tão frequente. Por quê? A endometriose, ela começa atingindo a parte mais externa do intestino. E o intestino tem várias camadas. Então tem a parte externa, tem a camada muscular e tem a parte mucosa, que é a parte mais interna. A endometriose só vai causar sangramento quando ela aflorar pela camada mais interna do intestino, pela mucosa. E isso não é frequente. Aliás, é muito importante a gente ressaltar aqui que a paciente que tem endometriose e tem sangramento associado, nós temos que investigar esse sangramento porque ele pode ter outra origem. Ela pode ter, por exemplo, uma hemorroida que esteja causando o sangramento, ou ela pode ter uma doença mais grave. Pode ser uma questão mais simples, mas também pode ser uma coisa mais grave também. Tá certo. Então é importante a gente investigar. Vamos para as perguntas agora, doutor Vitor? Vamos colocar aqui na tela? A gente está falando sobre endometriose intestinal e a Yara Gomes quer saber. Sempre senti muita cólica e fortes dores no período menstrual. Porém, achei que fosse normal. Recentemente fui diagnosticada com endometriose e logo descobriram também endometriose no intestino. Será que posso ter descoberto a doença tarde demais? Será que ela vai precisar operar? Na verdade, Regiane, essa é uma situação muito real, muito frequente. De mulheres que têm sintomas, têm cólicas menstruais e, como nós comentamos no começo da nossa conversa, elas acham que é normal e às vezes o médico também acha que é normal. E aí, muitas vezes elas passam por vários profissionais até chegar num profissional que tem experiência com endometriose e pensa no diagnóstico. E aí faz o diagnóstico de endometriose. Agora, é muito importante a gente colocar aqui que o diagnóstico da endometriose, ele é baseado na história clínica, mas também em exames de imagem. E quais são os principais exames de imagem que nós utilizamos para fazer o diagnóstico da endometriose? Um é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, é um ultrassom específico, e o outro exame é a ressonância magnética de pelve. No entanto, esses exames, eles precisam ser feitos
por profissionais dedicados. Então, o médico, ele precisa estar com o diagnóstico de endometriose na cabeça. Exatamente. Para pesquisar em cima dessa desconfiança. Exatamente. Porque se ele pedir um exame genérico e fala, poxa, eu não sei o que essa paciente tem. Pode ser que ele não veja. Eu vou pedir um ultrassom de pelve. Uma colonoscopia pode descobrir uma endometriose intestinal? A colonoscopia, raramente ela faz o diagnóstico da endometriose. Porque como eu falei da questão do sangramento, a endometriose ela começa da parte de fora do intestino. E raramente ela aflora pela parte mais interna, que é a mucosa. E a colonoscopia, ela examina a mucosa. Então ela vai diagnosticar uma pequena parcela dos casos de endometriose. Mas o que aconteceu com essa paciente... Pode trazer uma primeira pista, de repente. Pode ser a primeira pista. E a questão dela falar que ela... No diagnóstico, descobriu que tinha endometriose intestinal. Se isso já é uma indicação de cirurgia, isso não é verdade. O tratamento cirúrgico da endometriose, ele é baseado em sintomas. O objetivo do tratamento é melhorar o sintoma. É fazer com que a paciente melhore a dor pélvica, melhore o processo evacuatório dela. E uma outra coisa que é muito frequentemente associada à endometriose e cada vez mais vem motivando o tratamento da endometriose é a infertilidade. Muitas mulheres não têm sintomas de dor, não têm alterações menstruais, não têm sintomas intestinais, mas não conseguem engravidar. E na investigação desse problema, acaba descobrindo que é endometriose. E a endometriose que evita... Por que a endometriose impede a mulher de engravidar? Por dois mecanismos. O primeiro, porque o nódulo de endometriose, ele leva a um processo inflamatório ao redor dele que distorce a anatomia dos tecidos. Então, como o ovário é o principal lugar onde você tem a endometriose, você pode ter uma distorção da trompa que leva o óvulo para o útero. E aí o óvulo não consegue chegar no útero. E a outra coisa é o próprio processo inflamatório relacionado à endometriose... Que cria um ambiente hostil ali, né? Que impede os óvulos de se maturarem e de migrarem da forma adequada. Tá certo. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Obrigada, viu, Yara? Neide Hernandes. Há como prevenir a endometriose intestinal? Como funciona a cirurgia quando a endometriose atinge outros órgãos, como o intestino? Muito bem. Nós não temos como prevenir a endometriose intestinal porque a gente não sabe por que ela é causada. Né? Então, não temos exatamente como prevenir a doença. A questão do acometimento de múltiplos órgãos, isso é característica dos casos mais graves. E não é infrequente. Você tem o acometimento de estruturas ginecológicas, da parede abdominal e do intestino. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E não é infrequente. Agora, quando você tem a doença nesse nível, e geralmente esses casos acabam sendo recomendados para a cirurgia, é mandatório, muito importante, que a paciente seja abordada por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, tem que estar envolvido no tratamento dessa paciente um ginecologista e um proctologista. E, eventualmente, um urologista, se a via urinária estiver acometida também. Certo. Por quê? Porque os trabalhos mais recentes que investigam essa questão da endometriose mostram que, quando se propõe o tratamento cirúrgico, a remoção completa da doença, de toda a endometriose visível, é o que traz o benefício para a paciente, que ela vai melhorar a qualidade de vida, a vida sexual. Tendo dores muito intensas, é melhor desconfiar mesmo, né, doutor? Sem dúvida. Vamos ver a próxima? Ok. Edilene Mendonça quer saber, a endometriose intestinal tem cura? Como deve ser o tratamento antes de me submeter a uma cirurgia? Boa pergunta, né? Porque uma vez operada, ela pode ter uma recidiva ou não? Olha, essa é uma outra grande discussão dentro da endometriose. A endometriose intestinal tem cura? Tem cura. Mas a questão da recorrência, ela é uma discussão, porque existe uma linha de pensamento que acredita que realmente a doença pode recidivar, pode voltar. Mas existe uma outra linha de pensamento que encara o problema da seguinte forma: ela só vai recidivar se ela não for operada adequadamente da primeira vez. Então, na verdade, não é uma recorrência. Tudo eliminado. É uma recrudescência de um processo que foi mal resolvido no começo. Por isso que eu falei que a abordagem multidisciplinar e bem feita no primeiro procedimento
é o que vai ser bom para o paciente, não só em termos de melhora de qualidade de vida e de sintomas, mas também diminuindo a possibilidade dela ter novamente problemas com a doença. Tá certo. Então, como a gente já falou, tendo cólicas intensas, é interessante sim desconfiar, procurar investigar e fazer os check-ups normais, né, que nós mulheres precisamos fazer anualmente para manter a saúde em dia. Eu quero agradecer ao Dr. Vitor Edmond Said, que é coloproctologista, deixar um agradecimento aqui ao Hospital Moriá, hospitalmoriá.com.br, você pode acessar colocando um H no final, tá? hospitalmoriá.com.br. Obrigada, doutor Vitor. Até uma próxima, viu? Até a próxima. Obrigada. Ótima tarde.